Olá, pessoal. Bom, eu sou Ianca Corsini, faço parte do programa Residência Pedagógica, do Instituto Federal, e hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de hormônios vegetais. Na outra aula, a gente viu que existem 5 tipos de hormônios vegetais: o ácido indolacético, conhecido como AIA, as giberelinas, o gás etileno, as citocininas e o ácido abscísico, conhecido como ABA. Bom, então, aqui a gente vai ter as auxinas. A gente tem essa imagem e a gente vai poder observar as moléculas de AIA. Como que essas moléculas vão agir nessa planta? Na primeira experiência, aqui a gente vai observar uma grande quantidade de molécula de AIA, tá? Bem no centro dessa planta. E a gente vai observar a posição do Sol. A gente já viu que esse AIA, ele vai promover o crescimento do caule, das folhas e raiz. Vai atuar também no desenvolvimento das gemas laterais, o tropismo e o desenvolvimento dos frutos dessa planta. O alongamento e essa expansão celular, ela vai promover, o crescimento dessas raízes e desses caules. Essa condição vai ser determinada pela quantidade de hormônio que essa planta vai produzir. O que é isso? Se ela tiver uma grande quantidade dessa molécula de AIA, vai inibir o seu crescimento. Então, ela tem que ter a quantidade ideal para essa plantinha poder se desenvolver e crescer, tá? O movimento dessa auxina é unipolar, pois é unidirecional, no ápice dos meristemas, em direção à base das folhas e das raízes. Esse tipo de transporte que vai ocorrer nessa planta vai utilizar a energia e não a gravidade, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente vai ter essa primeira experiência. A gente vai observar essa molécula de A em grande quantidade aqui, nesse lugar. Já nessa segunda experiência, a gente vai observar essas mesmas moléculas já mais afastadas, desse lado dessa plantinha. Por quê? Porque essa plantinha, ela vai crescer em direção à luz, tá? O caule dessa plantinha vai ter uma resposta conforme a luz. Então, por isso, a gente tem essa concentração de auxinas maior deste lado. Já nessa terceira experiência, a gente vai observar esse alongamento celular, tá? Essa migração hormonal vai acabar fazendo com que a planta gire na direção do Sol. E a gente vai ter uma concentração maior de auxinas nessa parte, tá? Ela vai ser como se ela fugisse da luz, tá? Essas auxinas vão fugir da luz. Porém, o seu crescimento e o seu alongamento será em direção ao Sol, tá? Aqui, ó, a gente tem uma outra representação. Aqui a gente vai ter uma plântula
tá? E esse caule vai crescer em direção à luz. Aqui a gente vai ter, né, a luz, o sol. E essa auxina vai se afastar da luz, tá? A concentração dela vai ser maior deste lado. Por quê? Porque quando ela está crescendo em direção à luz, a plântula cresce e a auxina se afasta. E o caule vai crescer mais rápido do lado da sombra, por conta da maior concentração de auxinas. Aqui a gente tem uma outra representação, uma outra imagem. Aí aqui, ó, a auxina é produzida aqui, ela vai descer pelo tronco, através do xilema e do floema, tá? Ela vai se fundir nas raízes e vai estimular o crescimento, porque uma das funções dela é o desenvolvimento e o crescimento desta planta. Então, a gente vai observar que a luz vai estar direcionada exatamente em cima dessa planta. Nessa segunda imagem, a gente vai ter a iluminação, né, o sol, essa luz, deste lado. Então, a nossa concentração de auxina será maior do lado de cá. Aqui, ó, se um lado da planta é iluminada pela luz, a auxina vai se difunde para o outro lado da planta. Então, se eu tenho luz deste lado, eu vou ter maior concentração de auxina desse lado. E, consequentemente, né, o crescimento. Aqui, ó, aqui a auxina faz a planta crescer mais rápido. Por quê? Porque ela está com maior quantidade do lado de cá. Se o lado da planta possui mais auxina, esse lado cresce mais rápido, fazendo a planta dobrar para o outro lado. No caso, para o lado da luz, tá? Então, ó, vamos de novo. A gente tem a produção de auxinas aqui, né, no coleóptilo, e a gente tem a luz diretamente em cima dela. Essa auxina vai descer pelo tronco, através do xilema e do floema, e vai atuar nessa plantinha. Ela vai estimular esse crescimento dessa planta. Quando a gente tem a mudança dessa luz, a auxina vai ficar concentrada sempre do lado oposto, tá? Com isso, a planta vai crescer sempre em direção à luz, por conta da sua concentração de auxina ser ao contrário, tá? Se a auxina possui, se a auxina está em um determinado lado da planta, ela, consequentemente, vai se dobrar e crescer mais rápido, tá bom? As giberelinas. Quem são as giberelinas e onde a gente vai encontrar elas? Para que elas servem, né? Ela é produzida no meristema apical, que tá bem aqui, ó. Aqui a gente tem o meristema apical do caule e da raiz, e em folhas jovens também. E a gente pode encontrar essa giberelina no embrião da semente e nos frutos, que a gente vai ver em uma outra imagem. Essa giberelina, ela vai controlar vários aspectos do crescimento e, consequentemente, o desenvolvimento dessa planta. A gente vai ter o alongamento celular dessa planta, né, o alongamento do caule e o crescimento dessa raiz. Aqui a gente tem uma raiz, a coifa, tá? A gente vai ter uma concentração de giberelina aqui também, que vai ser ela que vai ser responsável por essa raiz crescer, e na germinação das sementes,
Quando a semente está lá germinando, a gente vai ter giberelinas atuando lá também, tá? Para que esse processo ocorra. Aqui, ó, a gente tem uma representação de uma germinação de uma planta. Então, aqui a gente tem a semente. Durante essa germinação, a gente vai ter as giberelinas atuando aqui. A plantinha germinou, tá germinando. E o que vai acontecer? O embrião dessa planta jovem vai produzir giberelina, que vai estimular essa semente a sintetizar algumas enzimas digestivas. Essas enzimas, que vai estar presente aqui, vão degradar as moléculas orgânicas que serão armazenadas no endosperma, tá? Então, durante essa ação, a gente vai ter a ação das giberelinas, que vai sintetizar as enzimas, tá? Que vão degradar essas moléculas orgânicas. Com o resultado dessa degradação, né, e desse processo, serão liberados os açúcares e os aminoácidos para o embrião. Então, vai ser nessa fase aqui, ó. Tá? A gente vai ter na germinação da semente, a gente vai ter as giberelinas serão responsáveis por esses processos até a planta jovem. Então, aqui a gente vai ter as giberelinas. A gente tem desde a germinação dessa semente, no crescimento, o desenvolvimento, aí a gente vai ter também o alongamento desse caule e a gente vai ter essa planta que vai produzir frutos, tá? Então, nesses frutos também terá a ação das giberelinas. E as citocininas? A gente vai encontrar, elas são encontradas em grande quantidade, onde a gente vai ter várias células, né? Na proliferação celular. Um exemplo é na germinação. A gente vai encontrar essas citocininas durante a germinação dessa plantinha. Então, vai ser nessa fase. E a gente vai encontrar também nos frutos e folhas que estão desenvolvendo. Então, a gente vai encontrar as citocininas durante a germinação, que aqui vai ocorrer várias proliferação, né, celular, e durante o crescimento dessa plantinha, tá? E a gente vai encontrar, né, aqui nesses frutos também. Então, aqui a gente tem uma outra plantinha, que a gente tem as sementes, a raiz, o caule, tá? E vamos encontrar bastante citocinina aqui também. Aqui, ó. Aqui a gente vai ter uma raiz, tá? Que vai ocorrer várias proliferação celular. Então, aqui tem bastante citocinina. Nessa fase também, né, das folhas em desenvolvimento. E aqui também, né? Esse aqui já é uma plantinha germinada que está crescendo. A gente também vai encontrar várias alta concentração de citocinina. Agora, a gente vai ter o gás etileno. Esse gás etileno, de todos esses hormônios, ele é o único que é gasoso, né? Ele vai ser responsável por a maturação dos frutos. E ele é um gás incolor, tá? E ele vai se difundir entre os espaços, tá? Entre as células.
e será responsável também pela abscisão das folhas. Então, a gente sempre vê falar em colocar uma fruta, um legume que já está maduro com mais verde, que amadurece mais rápido. O responsável por isso é esse gás etileno, tá bom? Então, aqui a gente tem outras imagens, ó. Aqui uma maçã mais verde, a gente coloca junto, logo todas estão mais maduras. Esse gás que é responsável por essa maturação. E a gente vai ter, por último, o ácido abscísico. Tá? Onde que a gente vai encontrar esse ácido? Ele é produzido nas folhas, na coifa e no caule, tá? Ele é produzido também nas raízes, tá? Aqui a gente tem uma estrutura da raiz. E ele é transportado via xilema. O que esse ácido abscísico vai ser responsável, né? Qual que é a função dele? Durante o inverno, esse ácido vai inibir o crescimento das plantas. O que é isso? Na hora que a gente vai chegar no inverno, né, que é uma estação do ano, se eu tenho uma planta que está para germinar, esse ácido vai ser responsável por inibir esse crescimento, tá? E ele vai atuar na dormência das sementes, né? Que vai impedir que essas sementes germinem de forma prematura. Então, se eu tenho uma semente no solo, esse ácido vai ser responsável por bloquear essa germinação. Se essa semente ainda não está preparada, ou se o solo ainda já não está pronto para essa plantinha crescer, o ácido vai ser responsável por inibir esse crescimento. E aqui a gente tem uma tabelinha de hormônios. Eu coloquei para vocês para ficar de uma forma mais fácil de compreender. Aqui a gente tem o hormônio vegetal, né, a auxina, que a sua função é o crescimento do caule, da raiz. O etileno é o amadurecimento dos frutos. As giberelinas, a germinação de sementes. As citocininas, vai estimular a divisão celular. E o ácido abscísico, que vai inibir o crescimento das gemas apicais. E o local de produção, né? As auxinas a gente vai encontrar no ápice do caule, folhas, jovens sementes. O etileno, os tecidos de frutos e nódulos foliares. As giberelinas nas folhas jovens, raiz e embrião. As citocininas nas raízes. E o ácido abscísico no caule e nas folhas velhas, tá? O ácido abscísico a gente vai encontrar também nas folhas velhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar pra gente.